Olá, amantes da astrologia, espero que esteja tudo bem contigo. Vamos dar continuidade ao curso de Astrologia Kármica. Esta é a nossa segunda aula em que vamos continuar a falar sobre os karmas. Aqui vou-te dar mais informações para tu conseguires já começar a perceber como é que encaixamos os karmas no mapa astral, ok? Mas antes disso, vamos só fazer uma pequenina revisão em relação àquilo que nós demos na aula passada para relembrar aqui as questões que nós falamos, ok? Então, comecei por te falar sobre a história da consciência cósmica, expliquei-te que a consciência cósmica queria evoluir, então explodiu-se em trilhões de partículas que se espalharam pelo universo e que essas partículas foram tendo uma determinada evolução. E a ideia é que depois dessa evolução, ou enquanto essa evolução está a acontecer, passar essa informação para a consciência cósmica e ela tornar-se mais rica, ok? Claro que essas partículas somos nós, aliás, somos o resultado da evolução dessas partículas, obviamente, não é? Assim como tudo aquilo que está à nossa volta também tem a ver com esta evolução da consciência cósmica. Portanto, o ponto base é percebermos que estamos aqui para evoluir. Portanto, a evolução é o mais importante ligado com esta questão da consciência cósmica. Depois, falamos também sobre a lei das polaridades, em que eu te expliquei que, para que essa evolução aconteça, existe uma lei, que é a lei das polaridades ou o equilíbrio dos eixos, em que nós temos um eixo com uma determinada energia e, normalmente, quando a partícula está, ou uma partícula está num determinado ponto do eixo, ela vai atrair para si a partícula que está no ponto oposto, para juntas viverem uma experiência, causarem uma evolução e encontrarem o equilíbrio desta mesma experiência ou da sua evolução, ok? Claro que dei-te exemplos, no caso de estarmos muito acelerados, atrairíamos para nós pessoas que estão muito paradas, assim como se estivéssemos muito parados, atrairíamos para nós pessoas que estavam muito aceleradas, ok? Portanto, esta é a lei das polaridades. Falamos também no barómetro das emoções, para teres atenção que sempre que tens emoções muito fortes, ou tu ou qualquer pessoa à tua volta, tem emoções muito fortes, sejam elas muito boas como euforia, sejam elas muito más como tristeza ou rancor ou algo assim do género, sempre é o universo a dizer-te que tu tens que prestar atenção à experiência que estás a viver, porque é dali que tu vais tirar algum género de aprendizagem. Quanto mais forte é a emoção, maior é a aprendizagem que nós temos que fazer, ok? Falamos também em relação à lei do karma, que significa o desenrolar da própria experiência em si, e disse que existem 4 pontos na lei do karma, 2 que têm a ver contigo e outros 2 têm a ver com fora de ti, sendo que, vamos começar por fora, significa o resultado ou a realidade que tu estás a ver à tua volta, e nós aqui neste curso vamos falar principalmente em realidades que não são positivas, obviamente, porque é isso que as pessoas costumam chamar normalmente de karmas, ok? Então, a realidade negativa, que é causada por alguém, obviamente alguém causou alguma situação causou aquela realidade, portanto, ponto 1, a realidade, ponto 2, quem causa a realidade. Ponto 3, somos nós, ok? São as nossas ações, porque se a pessoa está a reagir de uma determinada maneira ou a situação está a reagir de uma determinada maneira, é porque nós lá estamos, é porque nós estamos a fazer alguma coisa, ok? Então, a nossa ação. E por último, o 4º ponto tem a ver com o nosso pensamento que levou a termos uma ação, ok? Que levou a que as pessoas reagissem daquela maneira e que levou a que causasse a realidade, ok? Então, quando falamos de lei do karma, lei da causa e efeito, obviamente que estamos a falar nisto, nós temos uma causa e o mundo vai-nos surgir um determinado efeito, ok? Depois, falamos também na lei da reencarnação, em que temos de ter algum cuidado porque nós, como seres humanos, não estamos aqui apenas numa vida, estamos em várias vidas, por isso somos o resultado da evolução, obviamente, não é? E por isso nós temos que entender que nós precisamos destes ciclos, do inicia, termina, inicia, termina, inicia, termina, para que possamos deixar para trás as evoluções que nós já fizemos e continuar a dar continuidade às evoluções que nós ainda temos para fazer, ok? Então, em cada vida que nós trazemos, é o reflexo daquilo que nós já vivemos noutras vidas e que nós ainda trazemos ali, digamos, com umas pontinhas soltas para poder aprimorar nesta vida que estamos a viver agora e assim sucessivamente continuará para as próximas, ok? Terminamos então por falar que é necessário nós termos então a consciência kármica, ou seja, o resumo de tudo aquilo que já falámos anteriormente, e terminamos com aquela frase importantíssima que eu quero que tu nunca te esqueças, que é: nós estamos aqui para evoluir e todas as experiências que vivemos são para a nossa evolução, ok? Portanto, aqui chegamos e ficamos neste ponto. Então, agora vamos dar continuidade a este ponto e o que é que eu quero que tu percebas? Que é assim, nós não precisaríamos de um mapa astral para fazer uma evolução, ok? Porque a evolução já está a acontecer há milhões e milhões de anos, vai continuar a acontecer por milhões e milhões de anos e não é por um mapa astral que deixaria de acontecer ou que aconteceria mais rápido ou mais devagar, ou seja, como for, ok? Aqui o que interessa é percebermos isto. A evolução ela está a acontecer
independentemente de seja lá o que for que esteja a acontecer ou de que género de sabedoria que a gente tenha, ok? Só que nós, na nossa evolução, nós seres humanos, na evolução das partículas, nós fomos, de alguma forma, digamos que assim, pioneiros, ok? Pelo menos daquilo que eu sei, porque provavelmente poderá existir outros seres, noutras constelações, ou noutros locais do universo, que provavelmente também evoluíram tanto quanto nós, mas nós, e aqui a única coisa que nós sabemos falar é de nós, evoluímos de tal forma que criamos uma coisa extraordinária que se chama a inteligência, ok? E a inteligência é aquilo que nos vai fazer estar mais de acordo com o entendimento do que é que precisamos de evoluir na nossa vida, ok? E à medida que o tempo vai passando e nós nos vamos tornando mais inteligentes, mais nós vamos tendo consciência daquilo que estamos aqui a fazer e mais nós vamos conseguir evoluir, aliás, melhor e mais rápido nós vamos conseguir evoluir. Repara uma coisa só muito interessante, que é assim, a inteligência é uma coisa que existe há muito pouco tempo, porque se tu fores a ver, desde que a consciência cósmica se explodiu, ou mesmo se fores a ver, desde que a Terra se formou, a inteligência é uma coisa que existe há pouquíssimo tempo. Por isso, é normal que nós ainda não saibamos muito bem lidar com ela. Ainda estamos aqui um bocado à sapalpa delas. É como se fôssemos conduzir, não é? Quando começamos a conduzir, nós ainda estamos um bocado à sapalpa delas e não sabemos muito bem como é que devemos de conduzir. Não reconhecemos os sinais todos, às vezes falta-nos uma outra regra e temos muita dificuldade em conseguir ir em frente. Com a inteligência é a mesma coisa, nós estamos nesse ato de desenvolvimento, ok? Por isso não nos podemos culpar, só podemos é cada vez utilizá-la melhor, ok? Então é esta inteligência que nos vai fazer estar mais conscientes das situações e nos vai fazer perceber ou adquirir a sabedoria de que os astros nos vão poder ajudar para fazer esta evolução melhor e mais rápido, ok? Então, quando nós falamos em conhecer um mapa astral e utilizar um mapa astral, nós só chegamos a este nível de saber esta questão ligada com o mapa e como é que interpretamos o mapa, etc., porque a nossa inteligência está a ser desenvolvida e porque temos mais capacidade. Se fosse um outro animal qualquer, não saberia nada disto que nós estamos para aqui a falar, ok? Portanto, temos que nos agradecer em termos feito esta evolução e já estarmos aqui nesta posição, certo? Então, uma das maneiras de conseguir ter essa tal evolução, ou essa sabedoria para a evolução, é, como eu disse, através do mapa astral. E porquê? E agora há aqui uma frase que de certeza que tu já ouviste falar, mas que eu vou-te lembrar e vou encaixar, porque nós ouvimos falar, mas não sabemos o que é que significa. E a frase é esta: o que está em cima é como o que está em baixo, e o que está em baixo é como o que está em cima, ok? Esta é a frase que ouvimos falar muitas vezes. O que eu queria que tu entendesses rapidamente, para tu perceberes o que é que significa desta frase, é o seguinte: se nós começarmos então na consciência cósmica, a consciência cósmica que se explodiu, que criou as partículas que se foram aglomerando, ao longo dos tempos elas foram criando, por exemplo, as galáxias, dentro das galáxias nós temos os planetas, dentro dos planetas nós temos os seres, dentro desses seres, pelo menos no planeta Terra, nós temos os humanos, ou seja, há aqui tipo uma cadência, ou uma evolução que acontece. Então, repara, sempre que nós olhamos para fora, ou seja, nós olhamos da perspectiva da Terra para o céu, o que diz, como costuma dizer a frase, lá em cima, não é? Sempre que nós olhamos lá para cima e nós conseguimos interpretar a evolução que os planetas e as constelações estão a ter, ora, isso significa que nós também estamos a ser influenciados por essa evolução. Okay? Assim como nós, também, na evolução que estamos a fazer, também contribuímos para a evolução dos próprios planetas. Sim, porque os planetas, como as constelações, os astros de uma forma geral, eles também estão em evolução. Não somos só nós, seres humanos, que estamos a evoluir. Tudo está em evolução e os planetas também. Nós estamos a contribuir para a evolução do planeta Terra, assim como outros seres estarão a contribuir para a evolução dos outros planetas e assim sucessivamente. E todos nós estamos a contribuir para a evolução da consciência cósmica. Ok? Então é importante que percebas isto. Porquê é que nós olhamos para o mapa astral? Porque o mapa astral é a representação daquilo que está a acontecer aqui. Assim como nós também somos a representação do que está a acontecer no mapa astral. E para tu entenderes melhor esta questão, queria que percebesses assim. Há uma teoria que chama-se a teoria dos 101 macacos. Não sei se já ouviste falar sobre esta questão. E é simples. Houve uns cientistas que foram para a África e resolveram ensinar algum grupo de macacos como é que se construía o martelo e como é que com esse martelo se partia nozes e conseguia-se comer o que está lá dentro. E eles ensinaram esse grupo de macacos, eles aprenderam, o grupo de macacos ensinou a outros macacos e assim sucessivamente. Então, vários macacos daquela região conseguiram aprender a cortar as nozes e a comê-las com o martelo, ok? E o que é que os cientistas repararam? Passado algum tempo eles repararam que, a partir do momento em que 100 macacos souberam fazer isso, ou seja, criar um martelo e partir a noz e comer a noz, existiu noutros sítios do planeta, muito longe de África, sítios que nem sequer teriam hipótese de conseguir comunicar com o ponto onde eles estavam,
outros macacos que também desenvolveram a mesma situação, ou seja, conseguiram construir um martelo, partir uma noz e comer a noz, ok? E eles acharam aquilo estranhíssimo, ok? Como é que é possível? Mas foi possível, ou seja, significa que quando alguma espécie evolui em alguma coisa, há qualquer situação que faz com que outras pessoas na espécie também consigam fazer a mesma evolução. E nós temos o exemplo do recorde do Guinness, ok? Por exemplo, lembro-te que durante anos e anos e anos houve um determinado trajeto em termos de correr de atletismo que ninguém conseguia quebrar o recorde. Anos e anos e anos seguintes e ninguém conseguia quebrar aquele recorde. Até que houve uma vez um senhor que se dedicou tanto que conseguiu e quebrou o recorde. E até é bastante mais elevado. No mesmo ano em que ele quebrou o recorde, vários outros atletas também conseguiram quebrar o mesmo recorde. Okay? O que é que isto quer dizer? É aquilo que te expliquei há bocado. Que quando nós fazemos uma evolução, tudo à nossa volta também está a caminhar para essa mesma evolução. Por isso, quando nós evoluímos em alguma coisa, nós, seres humanos, nós vamos influenciar os planetas. Mas os planetas, quando evoluem em alguma coisa, e até porque eles são bem maiores que nós, portanto têm muito mais energia e muito mais tempo do que nós, ok? Também, de alguma forma, nos influenciam a nós, ok? Por isso é que é muito importante nós olharmos para mapas astrais e conseguirmos perceber essa questão da evolução, ok? Porque normalmente, quando nós olhamos para o mapa astral, aquilo que nós tentamos perceber, toda a gente, de uma forma geral, é as situações, é os acontecimentos, são as experiências, ok? Mas o que eu queria que tu tivesse atenção é que o mapa astral, ele não nos dita as experiências em si. Ele não nos vai dizer que tu vais casar, ou que vais ter um filho, ou não sei o quê. Ele dita-nos probabilidades, ok? Provavelmente acontecerá alguma coisa dentro deste género. Porquê? Porque tu vais precisar de fazer uma evolução. Porque tu vens de um determinado padrão, ou seja, tu tens uma determinada característica na tua vida, na tua maneira de ser, ok? Na tua personalidade, vives aquela experiência para causar uma evolução. Por isso é que eu queria que tu nunca te esquecesse deste fio de prumo que é importantíssimo. Quando nós olhamos para um mapa astral, nós não vamos olhar para o mapa astral à procura de experiências. Nós vamos olhar para o mapa astral à procura da evolução. E nós vamos conseguir dizer à pessoa que ela provavelmente passará por alguma experiência dentro deste género, ou experiências dentro deste ou daquele género, mas nós nunca vamos conseguir dizer à pessoa exatamente o que é que ela vai passar, ok? Há pessoas que têm poderes psíquicos espetaculares e que conseguem dizer: tu vais encontrar uma pessoa no mês tal e essa pessoa vai viver a tua vida, ok? Agora, a vantagem que tu tens em relação a esta pessoa é que tu não vais dizer o que é que vai acontecer, ou não especificamente, vais dar apenas probabilidades, mas vais dizer porquê que está a acontecer, ou porquê que vai acontecer. E vais dar a ferramenta à pessoa para quando ela estiver a viver a experiência, seja lá qual for a experiência que ela esteja a viver, ela tenha consciência do que é que ela está a aprender com aquilo, ok? Portanto, muito mais importante do que nós explicarmos o que é que vai acontecer ou o que é que aconteceu, é nós explicarmos porquê que vai acontecer e porquê que aconteceu. E daí nós partimos do pressuposto da tríade. Nós somos assim, vivemos a experiência para criar a evolução, ok? Nós trazemos experiências de outras vidas que dão a nossa personalidade, vivemos experiências que nos criam uma determinada evolução na nossa vida, ok? Então é isto que eu queria que tu não te esquecesses, porque, repara nisto, não é a experiência que a pessoa está a viver, ok? É a evolução que essa experiência vai representar na vida da pessoa, ok? E quando nós vamos analisar o mapa astral, nós temos sempre que ter em mente que é o que é que a pessoa tem para evoluir, ok? Não é tanto a experiência em si, mas sim o que é que ela tem para evoluir. De lembrar à pessoa que ela é o resultado da evolução desta vida, de todas as experiências que já passou nesta vida e de outras vidas também para trás, ok? E o que é importante ela perceber para poder seguir em frente. E vou dar um exemplo que é para não esqueceres desta questão que eu estava a falar. Eu tenho uma amiga que é médium, já tem uma certa idade, e alguns na sua vida ela teve um problema numa anca, ok? Uma coisa que era dolorosa para ela. E ela fez um montão de exames, de testes, foi a médicos, verificou tudo e mais alguma coisa e ninguém descobriu o que é que ela tinha na anca, ok? Então, como ela era médium, ela resolveu fazer uma regressão. Então, deu no tempo, foi parar a outras vidas e descobriu-se, ouviu-se, amarrada a um poste, a ser espancada, tipo escrava, não é? E a partir-lhe a anca, ok? E ela percebeu que aquilo tinha a ver com aquela situação, então, a partir daí, ela começou a fazer reiki, começou a fazer Ho'oponopono, não sei se conheces o que é, mas pronto, é uma técnica para limpeza, em que ela aceitava a situação, em que ela perdoava as pessoas que lhe tinham feito aquilo e sabia que aquilo tinha a ver com a evolução e ok, e aquilo supostamente deveria melhorar. Mas não melhorou.
Até que um dia, quando ela estava a fazer uma meditação, espontaneamente ela fez uma regressão, ou uma vida, digamos que assim, se calhar ainda mais anterior do que aquela que ela tinha visto antes, e ela viu-se, ela própria, na posição em que ela é que estava a fazer mal às pessoas, que na meditação que ela tinha feito anterior, portanto na tal regressão, lhe estavam a fazer mal a ela, ok? Então, o que é que eu quero dizer com isto? Quero que tu percebas que não é só uma vida que nós temos várias vidas, ok? Então é muito importante nós conseguirmos perceber que há uma evolução que acontece e para nós curarmos o karma, para nós curarmos a situação, nós não nos podemos focar especificamente na experiência em si, mas sim na aprendizagem que essa experiência nos vem trazer, ok? E desde o momento em que nós começamos a trabalhar o entendimento do porquê que nós passamos por aquilo, o que é que a nossa personalidade lucra com o facto de estarmos a viver com aquela experiência, aí é que nós começamos a realizar uma cura real, uma cura que se vê, que há resultados na nossa vida. Ok? Por isso eu queria que não te esquecesses desta situação, do focar-nos na experiência. Eu estou aqui a olhar, que é para ver se não me estou a esquecer de nada, ok? Mas focar-nos na experiência, percebemos que a experiência é que leva à evolução, da necessidade de nós entendermos o que é que nós temos que mudar no nosso padrão de conduta, na nossa maneira de ser, para que provoque algo diferente fora de nós, ok? E nós conseguimos mexer nessa situação, nós conseguimos mesmo mudar a situação em que nós estamos, desde que tenhamos consciência e desde que agimos de uma forma diferente, de uma forma mais consciente que conduza à nossa evolução, ok? Por isso, isto é extremamente importante e eu queria que tu não te esquecesses desta parte também, e eu sei que tu já estás aí empolgadíssima para saber como é que agora isto quer dizer no mapa astral, ok? Nós já vamos ver isso a seguir na próxima aula. Mas agora, eu queria que tu não te esquecesses desta situação que nós falamos aqui, de toda a explicação que eu te dei para tu compreenderes como é que funciona esta questão do porquê é que vamos ver o mapa astral, o que é que nós vamos encontrar no mapa astral e que fio condutor é que nós devemos levar quando analisamos o mapa astral para conseguirmos ajudar a pessoa a curar o karma. Aliás, nós não vamos bem curar, nós vamos amenizar, ok? Porque quando nós trazemos um karma na nossa vida, nós continuamos com esse karma até morrer, ok? E a toda a hora nós vamos estar sempre a ser testados em relação aos vários karmas que nós trazemos. A diferença é que quando nós temos consciência, o teste vem e nós já sabemos como é que vamos agir. Agimos de uma forma mais sábia e, obviamente, que os resultados são muito melhores, ok? E nós, em vez de estarmos a sentir encurralados pelo universo, não estamos a sentir satisfeitos porque conseguimos fazer a evolução e seja lá qual for o teste que venha, nós vamos sempre passar no teste, ok? É a mesma coisa que nós sabermos a matéria na escola e o professor pode nos fazer todos os testes e mais alguns sobre aquela matéria que nós vamos sempre passar porque a sabíamos, porque a tínhamos ali decorada direitinho. Okay? Aqui é a mesma coisa, todos os testes que nós vamos viver na nossa vida até morrer, porque atenção que até morrer nós vamos continuar a ter testes ligados com os karmas que nós trazemos, mas a maneira como nós vamos agir perante eles é que vai ser completamente diferente e aí obviamente que nós estamos a amenizar o karma, ok? Não te esqueças disto, que isto é mesmo muito importante também, tanto quanto aquilo que eu te falei na aula passada. Agora, antes de terminar esta aula específica, mais uma vez, eu quero que tu compreendas não só em termos mentais e não só em termos físicos, mas também em termos espirituais. E mais uma vez eu te vou pedir para fazer uma pequena meditação comigo, tal e qual como fizemos outra vez. É uma coisinha muito rápida, muito curta, mas que te vai fazer sedimentar a informação que eu te trouxe agora. E mais uma vez eu te vou dizer como é que vai funcionar esta meditação e depois a seguir fazemos juntas, ok? Então, a primeira questão vai ser nós olharmos para a direita, inspirar e expirar. Olharmos para a esquerda, inspirar e expirar. Olhamos para a frente, inspirar e expirar. E isto vai significar que nós vamos preparar o terreno, a área, para podermos depois a seguir fazer a meditação. A seguir, vamos dizer uma frase 7 vezes e esta frase é parecida com aquela que falamos na outra aula, só que agora é o complemento dessa situação. A frase é: não é a experiência que eu estou a viver, mas a aprendizagem que eu tiro dela, ok? Não é a experiência que eu estou a viver, mas a aprendizagem que eu tiro dela. Nós vamos repetir 7 vezes esta frase para podermos realmente interiorizá-la em nós. No fim, tomamos consciência da situação, voltamos a olhar para a esquerda, voltamos a olhar para a direita, abrimos os olhos. Aliás, antes de abrir os olhos, juntamos as mãos ao peito, agradecemos por esta situação em que nos encontramos agora e por termos tido a oportunidade de ter esta informação nas nossas mãos. Agradecemos também pelas pessoas que já passaram por aqui e que estão mais à frente do que nós e pelas pessoas que ainda virão passar e que com certeza também poderão utilizar esta informação para elas. Ok? Faz sentido? Vamos lá juntas? Vamos lá.
Não é a experiência que eu estou a viver, mas a aprendizagem que eu tiro dela. Não é a experiência que eu estou a viver, mas a aprendizagem que eu tiro dela. Não é a experiência que eu estou a viver, mas a aprendizagem que eu tiro dela. Não é a experiência que eu estou a viver, mas a aprendizagem que eu tiro dela. Não é a experiência que eu estou a viver, mas a aprendizagem que eu tiro dela. Não é a experiência que eu estou a viver, mas a aprendizagem que eu tiro dela. Não é a experiência que eu estou a viver, mas a aprendizagem que eu tiro dela. Agradeço pela oportunidade de ter conseguido interiorizar esta frase importantíssima em mim. Agradeço também por todas as pessoas que por aqui já passaram e que me trouxeram esta informação e por todas as pessoas que ainda virão e também poderão usufruir desta informação. Muito grata. E pronto, era aqui que eu queria terminar. Agora a seguir já podes passar então para a terceira aula para poder entrar no teu mapa astral e conseguir perceber onde é que estão os teus karmas. Vamos lá então.